Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria Eduarda e hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês, um pouquinho mais, né, com resultados, sobre o efeito do PPAR-alfa, né, o efeito ausência do PPAR-alfa na próstata, de uma forma direta e indireta. Então, eu preparei alguns resultados para isso, né, e eu intitulei ele de Alterações do Metabolismo Energético modifica a resposta inflamatória em tecidos prostáticos de camundongos PPAR nocaute alimentados com dieta hiperlipídica e submetidos ao exercício físico aeróbico. Então, nós vamos entender um pouquinho qual é o efeito da ausência do PPAR direto na próstata ventral. Como eu falei nos outros vídeos, eu falei o efeito no fígado, no tecido adiposo, efeito no exercício físico, e agora eu queria falar um pouquinho sobre o efeito direto na próstata. Então, para começar, a próstata, ela é um ácido, ela é composta por ácidos, né? Ácido com células epiteliais, tem células basais também, as células epiteliais chamadas de célula luminal, e células neuroendócrinas também, né? Isso forma o ácido, que produz um fluido prostático. E nos ratos, ela está localizada nessa região. Aqui são os testículos do animal, aqui a bexiga, a próstata em volta da uretra. E aqui são outras glândulas. Já no homem humano, ela é um pouco diferente a anatomia dela. Ela está localizada também abaixo da bexiga, mas ela não tem outras glândulas em volta dela para completar o gênito urinário dela. Mas a parte histológica é bem parecida. Né? Então, o que a ausência do PPAR causa nessa célula? Aqui nós temos uma imagem que ela está dividida no meio com o que acontece numa célula do animal nocaute e o que acontece numa célula do animal selvagem. Na célula do animal selvagem, acontece normalmente aquele esquema que eu mostrei no vídeo anterior. O PPAR se liga ao lipídio e aqui não está aparecendo, né, o heterodímero, transloca para o núcleo, se liga e faz a transcrição de genes do metabolismo lipídico. Como também ele auxilia na beta-oxidação, PPAR alfa. Já o PPAR gama, ele tem a síntese de ácidos graxos, né? Ele faz a transcrição de genes da síntese do ácido graxo, então ele vai fazer a transcrição dos genes pela mesma via de SRBP1, de FAS, ACC, que estão ligados com a síntese de ácidos graxos, aumentando esses lipídios na corrente sanguínea após essa síntese. A captação de glicose vai estar ocorrendo normalmente. Já aqui no animal nocaute, como ele não tem o PPAR alfa, não vai ter ativação de metabolismo lipídico de oxidação. Então, ele vai ter somente ocorrendo do PPAR gama. Então, ele vai estar produzindo FAS, SRBP1 e ACC e a síntese de lipídio. Mas a ativação do PPAR alfa da oxidação lipídica não vai estar ocorrendo. Mas esses animais, eles precisam de energia. Então, o que eles fazem? Eles superativam a via da insulina, a captação de glicose como fonte de energia. Então, aqui, como eu mostrei, vai estar ativado essas proteínas, né, P3K, KT e a GLUT4, aumentando, por exemplo, a captação de glicose e a utilização da glicose aeróbica como fonte de energia. Só que quando você suplementa esses animais com uma dieta hiperlipídica, por exemplo, aumenta a quantidade de lipídios sanguíneos deles já, mesmo no animal nocaute como no animal selvagem. Então, esses animais eles vão estar tendo a oxidação ocorrendo e a síntese, então tem um certo balanço ali. Mesmo que não seja eficaz, né? A dieta ela não é algo benéfico, mas ainda assim tem um balanço. Agora, aqui no caso do animal nocaute, não tem esse balanço, porque ele não está oxidando nada de lipídio e ainda por cima tem a dieta que está aumentando ainda mais esses lipídios. E o que esses lipídios fazem, né? A gente sabe que citocinas inflamatórias, né, inflamação, por exemplo, IL-6, TNF-alfa, são produzidos no tecido adiposo,
pelos adipócitos. Então, quanto mais lipídio, vai aumentar ainda mais as reservas as reservas do tecido adiposo, né? Seja visceral ou subcutâneo. Quanto mais aumento desse tecido adiposo, vai provocar o aumento da secreção das citocinas pró-inflamatórias que eu tinha falado. E essas citocinas, né, numa forma sistêmica, mas também localizada na próstata, principalmente no tecido epitelial da próstata, vai provocar distúrbios hormonais, como, por exemplo, aumento dos receptores de glicocorticoide e andrógeno, aumento da inflamação, aumento isso tudo junto aumenta a proliferação epitelial, que pode causar, por exemplo, danos celulares, levando a danos teciduais que são considerados como neoplasias. Isso tanto no humano quanto em roedores, né? Tanto em rato quanto camundongo. Então, para entender um pouquinho melhor, a gente fez aqui o blotting de ACC, que é acetil-CoA carboxilase, e o AMPK, e fez a imunistoquímica de SRBP1. Aqui, na SRBP1, e junto com o ACC, que são fazem parte da síntese de ácido graxo, a gente pode ver que os animais que comeram a dieta hiperlipídica, menos o animal nocaute, todos eles tiveram um aumento dessa expressão, que a gente pode conferir aqui nas imagens imunistoquímicas, né? Aqui é um ácido, e quanto mais marronzinho está esse ácido, quer dizer que mais marcado está essa proteína, mais expressa está essa proteína. E então todos os grupos tiveram aumento da síntese de ácidos graxos, isso provocado pela dieta hiperlipídica. Só esse animal que não teve, que é o animal nocaute, dieta. Mas por que ele não teve? Porque se a gente for olhar aqui para o gráfico de AMPK, que está mais ligado com a captação de glicose, ele está muito mais expresso do que os outros, né? Então a gente pode falar que essa baixa expressão de SRBP1 é devido ao aumento de AMPK. O que também acontece com o ACC, que a gente pode ver que o treinamento ele aumenta essa síntese de lipídio para conseguir ter um apoio ali energético, né? Principalmente o exercício físico aeróbico, tanto no animal nocaute como no animal selvagem. E o que esse aumento da síntese de lipídio vai causar? Ele vai causar o aumento de depósito nos tecidos adiposos e vai aumentar o tamanho do tecido adiposo. Aí, como eu falei, o aumento do tecido adiposo junto com o consumo de uma dieta hiperlipídica persistente e a inatividade física vai levar esse indivíduo ou esse animal ao aumento do peso corporal. Junto com esse aumento do peso corporal, junto com o tecido adiposo também, o aumento do tecido adiposo, leva ao aumento da inflamação, né? Pela secreção de citocinas pró-inflamatórias. E o que isso vai causar de uma forma sistêmica? Causa distúrbios hormonais, não só andrógeno e glicocorticoide, como eu falei, mas como também testosterona, insulina e outros hormônios, T3, T4, hormônios que são importantes para a homeostase celular de todo o corpo. Causa também aqui, eu coloquei como hipertensão, mas não só a hipertensão, todas as doenças cardiovasculares, né? Esse aumento da inflamação junto com o aumento do peso e inatividade causa um aumento do risco cardiovascular em todas as doenças cardiovasculares. Como também aumenta o risco de desenvolver diabetes tipo 2, que é aquela que você desenvolve por algum problema, pode ser no receptor, na sinalização ou até mesmo no pâncreas, onde ele acaba não produzindo a insulina, que é aquele que você desenvolve, você não nasce com diabetes tipo 2. E o que isso vai causar na próstata diretamente? O aumento da inflamação sistêmica, ela vai aumentar também na próstata, né? Se aumenta em todos os lugares, aumenta na próstata também. E aqui a gente fez a imunistoquímica de NF-κB, que é o fator de transcrição, do TNF-alfa e do IL-6. E a gente, no NF-κB, a gente não consegue, os dados não apresentam uma significância, né? Eles estão todos no mesmo nível.
Mas, se a gente for avaliar histologicamente esse tecido, a gente pode ver que os animais que consumiram a dieta hiperlipídica, tanto no nocaute quanto selvagem, eles apresentam algumas alterações celulares. Como, por exemplo, aqui eu circulei, por exemplo, o grupo controle, o ácido está todo redondinho, certinho. Já no grupo dieta, a gente pode ver que o ácido está todo hipertrofiado, todo invaginado. E aqui no grupo também, no nocaute, tem esse aumento aqui também do epitélio, que isso já é provocado tanto pela inflamação, como também pelo distúrbio hormonal e pela proliferação. Aqui no TNF-alfa, a gente já consegue ver que todos os grupos aumentaram em relação ao controle, né? E que o treinamento em relação à dieta no animal selvagem, ele reduziu a expressão. Mas ainda assim, se a gente for ver a histologia, a gente consegue ver que esse epitélio do grupo que consumiu a dieta, ele está bem modificado. A gente pode ver também que também tem as alterações celulares. Uma outra coisa importante é que a gente consegue perceber nesse grupo e também na expressão de IL-6, são essas células ao redor do ácido. Essas células ao redor do ácido, elas são infiltrado inflamatório, que significa que o tecido está tendo uma resposta inflamatória muito alta. Isso devido a vários fatores que eu já mencionei. Então, a gente pode perceber que essas células elas estão completamente alteradas, né? Mesmo que, por exemplo, não tenha uma significância estatística. Né? Porque aqui a gente tem nessa imagem, a gente pode ver que uma célula, um tecido, quando ele está alterado, ele tem o formato normal dela é assim, núcleo sem núcleo exposto, um núcleo basal e a célula nesse formato retangular. Aqui a gente pode ver que tem célula quadrada, tem célula redonda, tem o núcleo exposto, tem infiltrado inflamatório. E o que isso nos leva a pensar? Que há sim uma resposta da ausência do PIPAR junto com a dieta hiperlipídica diretamente na próstata, levando às alterações teciduais na próstata, e que o exercício físico é importante sim para conseguir balancear essa alteração negativa, tanto da ausência do PIPAR quanto da dieta hiperlipídica, né? Por que a gente pode dizer isso com tanta certeza? Porque a gente viu que uma célula, um ácido prostático, quando ele está no seu estado normal, está saudável, ele é redondo, com o núcleo certinho, basal, tem as células todas, cada uma no seu local, fazendo o seu serviço normal, e quando ele apresenta a ausência do PIPAR, junto com a dieta hiperlipídica. Ele apresenta nucleolo evidente, células com formato não normal, ele apresenta infiltrado inflamatório, junto também com aquelas alterações de energético, né, de você consumir mais glicose do que o lipídio. E então a gente consegue ver que o PIPAR tem ação sim direta na próstata, e não só no fígado, ou no tecido adiposo, no músculo, como diversos artigos trazem, mas na próstata ele também tem um efeito direto e ele pode provocar sim, essas alterações celulares, levando ao desenvolvimento de neoplasias. Aqui no caso não é uma neoplasia, mas pode levar sim ao desenvolvimento de uma neoplasia. Então eu acho que é isso, sim, é um resultado bem interessante, esse que a gente conseguiu com esse material, e eu espero que tenha ajudado um pouquinho vocês a entender um pouquinho mais sobre o PIPAR. E qualquer coisa, pode mandar pergunta aí nos comentários ou lá no nosso canal, no nosso perfil no Instagram, @LebioX, tá? Falou, pessoal!